noite, que o Senhor nos abençoe ao longo de tudo que nós vamos fazer para a glória dEle. Irmãos, nós podemos afirmar que quando uma estrutura apresenta falhas, ela possui um grande risco de desabamento. Quando uma estrutura ela possui falhas, ela possui grande risco de desabamento. E assim aconteceu com um edifício há mais de 20 anos no Rio de Janeiro, causando uma tragédia, trazendo a morte de 8 pessoas. De acordo com os peritos, os problemas que fizeram com que este edifício, então, ele caísse, edifício de 23 andares, eram os problemas estruturais. Não foram ações externas que fizeram com que esse edifício viesse terra abaixo, mas foram problemas internos. Os problemas eram seus pilares. Quando o pilar de uma estrutura, ele não foi bem formado, quando o pilar de uma estrutura possui falhas, essa estrutura ela possui grande risco de desabamento. Por isso, quando executaram este projeto no Rio de Janeiro, há mais de 20 anos atrás, ele continha falhas, pilares que não foram capazes de suportar as 480 toneladas que cada um daqueles pilares tinha então que suportar. Eles suportavam apenas 230 toneladas. Uma falha que causou o desabamento de um prédio. Então, uma estrutura ela deve ser sempre muito bem cuidada em seu projeto e também ao longo de toda a sua execução, para que ela se mantenha em pé. A estrutura precisa estar boa para que aquele edifício possa continuar forte, cumprindo ali o seu papel. Quando nós olhamos para a questão da igreja, nós sabemos que a igreja ela possui uma estrutura. É um ajuntamento de pessoas que, se nós não tivermos uma ordem, uma boa direção, uma boa estrutura, nós viveremos facilmente em um grande caos. Então nós sabemos que para uma igreja funcionar, nós precisamos de pessoas. E para isso, você precisa da disposição destes para servir. A disposição é um dos pilares essenciais para que a igreja, na sua estrutura toda, ela consiga então realizar a sua obra e não desabar. Porém, existem obstáculos que possam atrapalhar o bom funcionamento da igreja, ou pior ainda, existem obstáculos que possam impedir as pessoas de ser parte da igreja, de fazer parte desta obra. Se eles existem, como seria possível desviar desses obstáculos para nós podermos servir ao Senhor conforme aquilo a que Ele nos chamou? O serviço na obra do Senhor, ele não é simples. A estrutura ela precisa estar muito bem formada. As pessoas precisam estar dispostas. Caso contrário, esse serviço realmente ele não será efetivado. E é debaixo de muita luta que a igreja ao longo dos séculos ela viveu perseguição, mas junto da perseguição e da dificuldade, ela viveu o crescimento. E isso tem acontecido ao longo dos séculos porque Deus honra a igreja que o serve. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no texto de Atos, capítulo de número 12, onde nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 17. Texto no livro de Atos, capítulo 12, vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Diz o seguinte, palavra do Senhor. Por aquele tempo,
mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Vamos orar? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós queremos neste momento agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de podermos juntos lermos a Tua Palavra, ouvirmos assim o Senhor falar aos nossos corações, ó Pai. Mas para isso, ó Deus, nós dependemos totalmente do Senhor, por isso pedimos que o Senhor continue a nos abençoar nesta noite, que o Senhor fale aos nossos corações através da ação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor venha iluminar a mente de cada um de nós, nos dando o entendimento, a clareza, com profundidade daquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar, ó Pai. É no nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós oramos, pedindo ao Senhor, a Deus, que não permita voltarmos para os nossos lares da mesma forma como nós estávamos quando chegamos aqui, Senhor. Mas que o Senhor transforme o nosso interior, que o Senhor nos transforme pelo conhecimento da verdade do Senhor. Converta os nossos corações, converta, Senhor Deus, o nosso desejo, para nós entendermos a Tua vontade e assim servirmos ao Senhor, ó Pai. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, quando nós observamos o livro de Atos, nós vemos que este livro é um grande exemplo onde nós encontramos os apóstolos ainda vivendo o início da igreja, vivendo então diversas situações que para alguns deles então ainda eram novas.
Você pode observar então que no início do livro de Atos, logo no capítulo de número 4, capítulo 5, você observa que começam a existir algumas tensões dentro da igreja. Então alguns começam a viver isso, outros começam a passar por situações diferentes e difíceis. Mais à frente, conforme nós acompanhamos a leitura dos textos. Então nós observamos que isso eles estão vivendo depois de viverem com Cristo Jesus por 3 anos ao longo do seu ministério. Eles tiveram a oportunidade de ouvir a Cristo, ver Ele fazendo, e agora na prática eles precisam obedecer ao seu Senhor. Eles estão ali, portanto, em todas as cidades para viver o Evangelho conforme o Senhor Jesus havia então deixado para eles. Mas como eu mencionei, a perseguição ela inicia nos primeiros capítulos, mas ela não para mais. A perseguição à igreja do Senhor Jesus, ela continua e cada vez com mais intensidade. Era um período difícil para a igreja. Um período onde as tensões eram muito fortes. Você observa a morte de alguns, como no início de Estevão. Só que não foram só momentos de tristeza. Onde nós observamos Deus permitir a perseguição, nós observamos Deus permitir também as alegrias. Porque aquelas pessoas, a igreja, ela perseverou. E as alegrias, elas estão no meio do povo de Deus, porque Deus honra a igreja que o serve. Houve crescimento, houve despertamento na vida das pessoas para que elas pudessem servir, para que elas pudessem se envolver cada vez mais na obra do Senhor. Não houve só dificuldades, Deus conhecia o que aquela igreja, o que aquelas pessoas, o que elas estavam passando naquele momento. No capítulo de número 11 do livro de Atos, nós encontramos então o momento onde este povo, que caminhou com Cristo e agora é liderado pelos apóstolos, a primeira vez que eles são chamados cristãos, versículo de número 26 do capítulo 11, logo no final, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, ao observar a vida daquelas pessoas, eles eram identificados automaticamente como seguidores de Cristo. As atitudes, as palavras, aqueles que os viam diziam, são cristãos aqueles, ou seja, aqueles que seguiam ao ungido. Não tinha como não relacionar estas pessoas, homens e mulheres, ao seu novo Senhor, as práticas e as palavras que Jesus Cristo então também havia dito e havia feito ao longo de todo o seu ministério. Então veja, são servos que enfrentaram diversas situações para manter a sua fé e permanecer no caminho. Porém, isso não era novidade para eles, porque Jesus, quando os chamou, já havia dito isso para eles: vocês serão odiados pelo mundo. O mundo não vai amar vocês, o mundo não vai acolher vocês, o mundo irá contra vocês a cada momento. Ele disse, as dificuldades na igreja vão surgir. Por isso, aqueles que estão afirmando por aí, que quando você passa a fazer parte de uma igreja, você passa a ficar longe de qualquer tipo de problema, que você não sofre mais, que você não fica doente mais, essa pessoa está se afastando completamente das Escrituras para falar àqueles que os ouvem de algo que ela criou no seu imaginário. Porque Jesus Cristo havia dito aos seus discípulos, o mundo vai odiar vocês. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome, assim disse o Senhor Jesus. Por isso, então, instruindo aos seus discípulos, ele diz que ele veio trazer a espada, pois seria necessário nós lutarmos para ficarmos firmes no seu caminho. Ele chega a afirmar que as famílias não permaneceriam unidas por causa do Evangelho. Talvez você conheça
Famílias que romperam os laços por causa que alguns passaram a crer em Cristo Jesus. Porque alguns passaram a obedecer, a viver em piedade, porque alguns queriam ler a palavra e eles queriam seguir aquilo que o texto estava dizendo. Famílias se dividem por causa da fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo já havia anunciado que isso iria acontecer. Portanto, quando nós vemos a palavra, nós vemos ela dizer para nós que ser parte da igreja, ser igreja neste mundo, ser um cristão, servir a igreja, não é algo simples. Não é um serviço para qualquer pessoa, é para aqueles que têm coragem e fé para perseverar como os apóstolos. O Senhor Jesus, então, ele diz no Evangelho de Mateus: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Olha como é forte essa palavra que o Senhor Jesus diz para nós. Aquele que não toma a cruz e vem após mim não é digno. E tomar a cruz é participar dos sofrimentos, é sofrer pelo nome de Cristo. Por isso, quando ele avisa que a igreja vai passar por dificuldades, ao mesmo tempo ele diz: vocês vão ter que suportar, e aqueles que suportarem serão chamados dignos. Cristãos, vocês então são dignos de ser chamados meus servos. Somos discípulos de Cristo, você conhece a Cristo, você serve ao Senhor. Será que nós somos dignos de ser chamados cristãos, como os apóstolos estavam sendo chamados naquele momento? Porque muitas pessoas estão falando, é tão simples você servir a igreja, ao passo que uma dificuldade surge. E de repente as pessoas já não querem mais saber de Deus, já não querem mais saber de servir a Cristo Jesus. Seguir o caminho de Cristo é suportar as adversidades que o Evangelho pode nos trazer. Quando você observa Atos capítulo 12, então você encontra Saulo, Barnabé, Tiago e Pedro servindo ao Senhor conforme ele havia ordenado lá ainda no capítulo 1, antes de sua ascensão. Vão, sejam testemunhas por todos os lugares. Estes servos do Senhor, eles estão então agora pregando o Evangelho. Eles deveriam ser luz em meio às nações. Como eles podem cumprir esta tarefa? Como alguém pode ser luz em meio a uma sociedade totalmente corrompida? Como alguém pode ser luz e mudar uma nação? Nós ouvimos então a palavra nos dizer, é apenas por meio da pregação do Evangelho àqueles que ainda não creem. É participando dos sofrimentos de Cristo. Mas lembre-se, Deus honra a igreja que o serve, pregando a palavra e participando dos sofrimentos. E quando eu falo igreja, eu não falo de denominação. Quando eu falo igreja, eu não falo de estrutura física. Porque a igreja, conforme a palavra nos mostra, ela é um organismo vivo. Ela é formada por pessoas que demonstram fé em Cristo Jesus, e então elas estão espalhadas por todo o mundo para ser luz, para ser esses servos, para transformar o lugar onde vivem através da pregação do Evangelho. Então são aqueles que se submetem ao Senhor e lutam constantemente para realizar não as suas vontades, mas a vontade daquele que agora é o seu Senhor. Com isso, esse texto, ele nos permite destacar 3 características que eu gostaria de falar com os irmãos, de uma igreja, de um povo, de pessoas que estão em serviço. Observe então que a primeira atitude que nós vemos aqui, a primeira característica, bem dizendo, é que esta igreja ela é ativa. Uma igreja que serve é uma igreja ativa. Eu lembro a você então que é uma comunidade de pessoas que servem ao Senhor e elas estão ativas na obra, ativas no serviço. Ou seja,
Estamos falando tanto de relacionamento com o próprio Deus, quanto relacionamento com as pessoas na vida prática. Veja comigo do versículo 1 ao versículo 3, o que está acontecendo nesse texto. Por aquele tempo, vou ler mais uma vez, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Do versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos uma luta muito difícil sendo travada por estes discípulos, porque aqui, como o texto no versículo 1 nos diz, o rei Herodes mandou prender aqueles que eram do caminho. E ele manda os prender com uma intenção, o texto está claro para nós, para maltratar essas pessoas. Maltratar aqueles que estão pregando sobre o nome de Cristo Jesus. As pessoas provavelmente achariam isto errado. Por que você vai prender? Por que você vai fazer isso só porque eles estão falando sobre Cristo? Não há então liberdade para isto? Naquele tempo, para aquele contexto, eles não estavam achando errado isso. O texto mostra para nós, no início do versículo 3, que isso estava sendo agradável aos judeus. Contra Cristo. Aqueles que eram contra o caminho, contra a pregação do Evangelho, eles estavam achando isso bonito. Olha como está certo este rei, que está mandando prender estes que estão falando estas heresias, estes que estão pregando o Evangelho, estes que estão imitando a Cristo Jesus. Há uma luta então presente na vida destes discípulos, neste momento, entre dois personagens principalmente. Tiago e Pedro. Observe comigo então que ao passo que o rei mandou prender alguns, o versículo 2 nos traz então o destino de Tiago. O que aconteceu com este servo do Senhor só porque ele estava pregando o Evangelho? Herodes fez passar ele a fio de espada. Ele foi morto por causa do Evangelho, porque ele seguia a Cristo Jesus. E isso estava sendo visto como bonito aos olhos dos judeus. E por isso Herodes não parou por aí. Ele disse, já que vocês, plateia, estão gostando do que eu estou fazendo, vamos continuar, vamos fazer mais ainda, vamos matar mais pessoas, vamos prender mais pessoas, que dizem ser então cristãos. Neste momento nós observamos então que ele prende também a Pedro, como o versículo de número 3 nos mostra. Dois homens que entenderam claramente o que é tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. O que é participar dos sofrimentos de Cristo, porque eu dizer que eu sou um cristão, não basta eu simplesmente dizer, eu vou a uma igreja, eu vou a uma denominação tal. Nós estamos falando aqui de um local onde não existiam ainda as N denominações que nós temos hoje. Nós temos pessoas identificadas como cristãos pelas suas ações e palavras, porque a fé delas era tão forte que isso transbordava nelas e fazia dessas pessoas parte de um povo ativo. Um povo que era chamado de igreja ativa, que eles entenderam o que é participar do sofrimento de Cristo Jesus. Então veja, Tiago neste momento, ele é chamado, indiretamente, pelos outros textos, de alguém digno de Cristo Jesus. Digno de ser chamado cristão. Ele perseverou no Evangelho até os últimos dias. Ele não deixou então de afirmar que Cristo Jesus morreu e ressuscitou para o salvar. Quantas pessoas que nós vemos hoje que ouvem esta mensagem, que é claro que é boa aos nossos ouvidos, mas de que ao passo que eu frequentar a igreja, é para eu viver numa liberdade, numa tranquilidade, para eu continuar fazendo o que eu gosto de fazer, para que eu possa continuar pecando, para que eu possa continuar sem me envolver com a igreja. Eu chego na igreja, sento no banco, vou embora, não falo com ninguém, não preciso fazer nada. Como essa mensagem ela é boa! Quem não quer?
Quem não quer continuar fazendo aquilo que o coração está pedindo? Porém, nós observamos que isso não é participar dos sofrimentos de Cristo. Aqueles que entenderam que Jesus Cristo pagou um altíssimo preço, derramando o seu precioso sangue para nos salvar, estas pessoas examinam a si mesmos e eles pensam: será que eu estou sofrendo por causa de Cristo Jesus? Participando dos sofrimentos dele? Será que eu sou digno de ser chamado cristão? Tiago foi digno. Pedro, neste momento, que nós olhamos um Pedro que é depois da ressurreição de Cristo, a partir desse momento, ele não nega mais a Cristo Jesus. Por que eu digo nesse ponto? Porque Pedro, quando conversa com Jesus, ele diz: Senhor, eu nunca vou te negar. E ele nega 3 vezes. Antes da crucificação e ressurreição de Cristo. Após esse momento, os relatos que você encontra então em Atos, os relatos que você encontra nas cartas de Pedro, são de um homem fiel. Um homem que quer pregar o Evangelho, um homem que está se tornando cada vez mais maduro para falar de Cristo. E você chega no capítulo de número 12 e encontra um servo capaz então de enfrentar o cárcere, para ele continuar dizendo que ele é cristão. Pedro também é digno da morte de Cristo, digno do sangue de Cristo Jesus que foi derramado naquela cruz. Porque ele está se esforçando para continuar no caminho, para perseverar, porque ele faz parte desta igreja que é ativa, porque aqueles que se dizem cristãos na nossa geração, infelizmente, quando você fala o termo cristão, é hoje diferente de você dizer que a pessoa é parte de uma igreja evangélica, como as pessoas deturparam o termo evangélico, e você encontra evangélicos de todos os tipos por aí. Infelizmente, hoje dizer que você é um evangélico não significa que você é alguém piedoso, que é alguém justo, que é alguém de bom caráter, que é um bom cidadão. Por quê? Porque a pregação que as pessoas estão trazendo em outros lugares, que não está firmado na palavra, eles estão dando liberdade para as pessoas viverem conforme eles bem entendem. Eles não estão lembrando as palavras de Cristo que dizem então: aquele que não participar dos meus sofrimentos não é digno de mim. E então nós vemos neste instante que a igreja que está presente no livro de Atos é uma igreja ativa, porque enfrentou a oposição e não desistiu. Quando você é parte da igreja, você vai encontrar oposição em muitos momentos. Você pode observar na nossa sociedade quantas pessoas se levantam contra a igreja, contra Cristo, contra aqueles que pregam a verdade do Evangelho. Não estamos aqui dizendo daqueles que batem sobre aqueles que pregam um falso Evangelho, que falam de prosperidade. Esses até eu falo mal deles, porque eles estão pregando errado. Eles estão abandonando a palavra. Vamos falar de igrejas que pregam a verdade. Elas estão sofrendo oposição. A sociedade está se levantando para tentar fechar a igreja, para tentar impedir que você fale do Evangelho, para tentar impedir que você seja um cristão. Mas se você é parte da igreja de Cristo, você é aquele que não desiste. Você é chamado de igreja ativa porque você é um organismo vivo, habitação do Espírito de Deus. Você viveu oposição atrás de oposição, e você permanece firmado na rocha. Você permanece firmado em Cristo Jesus. Por que você faz isso? Por que Pedro fazia isso? Por que Tiago enfrentou a morte? Por causa do amor de Cristo. Eu só consigo suportar os sofrimentos de Cristo por causa de Cristo, por causa da graça, por causa do que Ele fez por mim, porque Ele me amou primeiro. Eu posso demonstrar o meu amor na minha obediência, na minha persistência no caminho. A pregação do Evangelho, ela causa incômodo. A pregação do Evangelho que Pedro trazia incomodava os judeus e por isso eles queriam ele morto. A pregação do Evangelho incomodava Herodes e por isso ele queria João Batista morto e ele trouxe a cabeça de João Batista na bandeja. Porque incomoda.
Mas a pregação do Evangelho para a transformação de vidas, de famílias, da sociedade, de uma nação, vale a pena pelo sacrifício de Cristo Jesus. Aquilo que Cristo Jesus fez por nós, porque Ele morreu na cruz por aqueles que nele depositam fé, não pode ser comparado a qualquer preço que eu venha pagar nesta terra ao longo da minha vida para engrandecer a Ele. Nada pode ser comparado. E nenhum esforço meu pode ser comparado àquilo que Ele fez por mim, porque eu não sou digno como Ele era, eu não sou perfeito como Ele é. E por isso somente Ele pôde pagar o preço no nosso lugar, através da sua morte e morte de cruz. Mas veja, uma igreja ativa é uma igreja que sofre, mas persevera. Mas no versículo 5 ele traz outra questão desta igreja que está neste contexto. Veja o que estava acontecendo. Então Pedro, pois, estava aguardando ainda no cárcere. E o que estava acontecendo enquanto ele estava no cárcere? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele, a favor de Pedro. Uma igreja ativa, pessoas que dizem crer em Cristo Jesus, não são só aquelas que estão persistindo, estão perseverando quando os obstáculos vêm, mas são aquelas pessoas que oram, que clamam, que sabem que existem pessoas que estão sofrendo para permanecer no Evangelho e elas oram incessantemente por essas pessoas. E veja como este cuidado é mútuo. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Nós oramos pelas outras igrejas, as outras igrejas oram por nós, porque é um corpo só. Nós somos membros de uma só família. Então veja só, a preocupação daquela igreja era em favor do trabalho dos apóstolos. Então uma igreja ativa é aquela que depende da ação de Deus, porque sabe que se não for Deus para livrar, os homens não serão libertos, porque sabe que se não for Deus para abrir o coração das pessoas, as pessoas não ouvem o Evangelho, as pessoas não se convertem, a igreja não cresce, a sociedade não é transformada. Essa é a consequência da pregação do Evangelho. Mas isso só acontece se Deus, com seu poder, agir através das pessoas, agir através da igreja, agir através da sua e da minha vida. Então veja o que é que essa igreja está fazendo. Eles têm planos, vamos pregar o Evangelho para todos os lados. Mas se os planos não forem colocados aos pés do Senhor, é muito fácil de nós desviarmos o caminho e começarmos a fazer aquilo que é agradável ao nosso coração. Porque o que eu mais quero na minha vida é agradar a mim mesmo. Se eu não lutar contra isso, pelo poder do nome de Cristo que isso é possível, eu vou fazer o que eu quero para mim. Então, como igreja, como povo de Deus, eles sabiam que se eles não colocassem diante de Deus, Pedro não ia conseguir cumprir a sua função, Tiago não ia conseguir cumprir a sua função, Paulo não ia conseguir cumprir a sua função, porque o dono da obra precisa abençoar, precisa confirmar o próximo passo que você e eu temos que dar para que isso então agrade a Ele. Porque isso daqui não é nosso. Porque nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós estamos aqui porque alguém um dia nos chamou. Esse Deus Todo-Poderoso, o dono desta obra na qual todos estamos envolvidos aqui hoje para o adorar. Mas veja, nós observamos aqui dificuldades. Quais as dificuldades que estão te impedindo de servir ao Senhor Jesus? Quais as dificuldades que te impedem de se tornar parte disto? Parte desta história que Deus está escrevendo? O que te impede? Qual é o medo que você tem, que está fazendo com que você se segure e que você não entregue a Cristo Jesus por completo?
O que é tão forte que na sua mente está sobressaindo ao poder do sangue de Cristo Jesus que te liberta da eternidade, da condenação? E outra questão, por que é que a nossa vida de oração ainda não foi restaurada? Por que é que nós não criamos uma rotina de oração diante de Deus? Se não criamos é porque nós somos bons, somos fortes, conseguimos resolver as coisas por nós mesmos, não dependo de Deus. Veja que um passo tão simples revela quem eu sou, revela o que está no meu coração. Portanto, o que é necessário para você se tornar um cristão ativo? Disposição para servir. Um pilar extremamente necessário para que a estrutura deste organismo vivo, ele a mantenha então de pé, em todos os lugares, em todos os momentos. Mas mesmo diante das dificuldades, nós sabemos que Deus honra a igreja que o serve. E quando eu digo igreja, eu estou falando de pessoas. Eu estou falando de mim e de você. Eu estou falando que o Senhor, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Eu estou falando que Deus sabe o que está acontecendo na história da igreja. Eu estou falando que Deus sabe o que está acontecendo na história da igreja presbiteriana Filadélfia. E que Ele está olhando a fidelidade daqueles que continuam perseverando em servir a Ele somente. Pois veja que a igreja é ativa em sua obra, mas nós temos também outra característica que o texto nos mostra, que é uma igreja que está sempre atenta à sua vontade. Veja o versículo de número 6, continuamos então neste contexto onde Pedro está no cárcere, né? Tiago já foi morto, Pedro está no cárcere, e o texto diz para nós, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Pedro está dormindo entre dois soldados e ainda existem então outras sentinelas, outros soldados à porta daquela cadeia. Ele está acorrentado a este local, né? As cadeias. Ele está totalmente preso. Pela força dele, ele jamais conseguiria sair daquele local. Então poderíamos, se nós estivéssemos no lugar dele, dizer, é o nosso fim. Estou morto, Tiago acabou de morrer, então é bem provável que eu também vá morrer. A dificuldade surgiu, mas a disposição de Pedro não desapareceu do seu coração. Deus conhece o que está acontecendo no nosso coração neste exato momento. Qual é o nosso interesse em servir a Deus? Qual é o nosso interesse em não servir a Deus? E ele sabe que Pedro está disposto a servir a ele. E por isso, não só pelo seu interesse, mas também fruto da intercessão daquela igreja por parte do serviço de Pedro, nós vemos o que vai acontecer na continuação do texto. Um agir sobrenatural da parte de Deus para permitir que a sua igreja possa continuar a obra. Porque Deus honra a igreja que o serve. Se Deus quiser, Ele pode fazer o inesperado, Ele pode fazer o inimaginável por nós, para permitir que a sua obra possa ser realizada, para que a sua obra possa ter continuidade. Veja o que ele faz no versículo de número 7. Pedro não esperava isso. Isso não é algo comum, não é um padrão que acontece em todos os momentos ao longo de todos os textos. Mas o versículo 7 traz então algo extraordinário. Eis, porém, que veio um anjo do Senhor. E este anjo iluminou a prisão e tocou ao lado de Pedro, que estava dormindo, e este então despertou, e ele diz para Pedro, levante-se, depressa. Então, olha o que acontece no texto. As cadeias, as algemas, caíram de suas mãos.
Veja o extraordinário acontecendo ao longo destes textos, e o anjo continua dizendo: cinge-te e calça as sandálias, ou seja, ele está falando, se prepare. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Imagine essa situação comigo. Ele está preso naquele local, as cadeias caíram de suas mãos, ele agora está livre, e agora o anjo está dizendo para ele: siga-me. Quantos soldados tinham próximo dele mesmo? O texto nos diz com muita clareza, não é? No versículo de número 6, tinham 2 soldados próximo a ele enquanto ele dormia, ele estava acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Como é que Pedro vai sair deste local sem que ele tenha que enfrentar estes homens? É pelo agir sobrenatural de Deus. É pelo poder do Senhor que ele vai poder continuar a obra naquele momento. Se Deus não fizer, a igreja, na pessoa de Pedro naquele instante, não realiza obra nenhuma, porque ele está preso. Ele não tem força para quebrar as cadeias, ele não tem força para tirar aqueles soldados da sua frente, nem ao menos para abrir aquela porta que está então trancada. Mas é quando nós vivemos em dependência de Deus, que nós podemos ver Deus fazer aquilo que nós nem esperamos, nem imaginamos, para que a vontade dEle possa ser realizada, porque Deus honra a igreja que o serve. Veja o que acontece então no versículo de número 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Ele passou sem ninguém ver. Ninguém viu Pedro sair daquele local. As portas se abriram e eles não viram, eles não seguraram, porque aqui nós estamos vendo o poder de Deus agindo sobre a sua igreja para cumprir a sua vontade. Para que aqueles que são chamados cristãos, aqueles que se entregaram a Cristo, possam cumprir então a sua vontade. Deus está honrando Pedro por sua disposição e por sua obediência, permitindo que ele continue o seu serviço na pregação do Evangelho. Veja que interessante, então, no final do versículo 10, o anjo logo adiante apartou-se dele. E assim que o anjo deixa Pedro, que ele não está mais o acompanhando, ele já está fora do cárcere, e no versículo 11 começa dizendo: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico. Deus honra a igreja que o serve, Deus honra as pessoas que o servem, as pessoas que o obedecem. Porque essas pessoas fazem parte de um povo que é ativo e que está atento à sua vontade. Quem representa a vontade de Deus neste texto? É o anjo. São as ordens do anjo. Ele é um enviado de Deus. Ele é um mensageiro de Deus. Então tudo aquilo que este anjo está dizendo vem da parte do Senhor. Então a igreja que é então viva, a igreja que serve, ela é ativa diante da perseguição e em oração, mas ela também está atenta à vontade do Senhor. E só assim, quando nós estamos atentos ao agir de Deus ao nosso redor, é que nós somos capazes de obedecer a Ele de maneira que isso agrade somente ao Senhor. E nós podemos aprender a esperar. Deus vai fazer, Deus vai direcionar, Deus vai livrar. Você não precisa entrar por caminhos tortuosos para revelar a verdade muitas vezes, quando isso não é possível, porque se você não pode, Deus pode.
Se você não faz porque você não pode, Deus faz no seu tempo te livrando. Deus faz no seu tempo restaurando. Deus age no seu tempo para que a obra dele possa continuar. Quando eu sei que Deus está agindo e eu aprendo a estar atento à sua vontade, ao seu agir, eu aprendo a ser paciente. Eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai mudar. Eu sei que Deus vai transformar tal pessoa. Eu sei que Deus está agindo na minha casa. Eu sei que Deus está me ajudando. Eu sei que Deus vai me levantar, que vai me fortalecer no meio deste luto, no meio dessa dificuldade. O problema é, será que nós estamos atentos? Estamos atentos à vontade de Deus? Ou nós estamos atentos ao que nós queremos? Há uma grande diferença. Se eu estou atento à vontade de Deus, Deus será glorificado através da minha vida. Se eu não estiver atento, eu não vou andar nos caminhos dele. Eu não vou obedecer a ele. E por consequência, eu não vou glorificar o nome do Senhor. Como é que alguém pode compreender a vontade de Deus? Como é que você pode saber, então, se você está atento àquilo que Deus está falando ou não? Só há uma maneira. Se tudo aquilo que você pretende fazer, se tudo aquilo que brota no seu coração, na sua mente, eles têm uma autorização da palavra para você fazer. Se isso tudo é um caminho para você honrar ao Senhor conforme Ele orienta na palavra. Caso contrário, o desejo do seu coração não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus está aqui, nesta palavra que foi revelada a nós. E assim eu posso entender a vontade do Senhor e entender o seu agir. O que é que Ele está fazendo? Veja o que é que Ele chamou a cada um de nós para fazer. Veja o que Ele estava fazendo através dos apóstolos. Eles começaram a transformar as regiões de cidades idólatras pagãs que viviam em práticas ocultistas, como você estava comigo pela escola dominical hoje de manhã, pôde discutir comigo sobre isso. O Senhor transformou cidades, como o Senhor está transformando cidades, onde a verdade do Evangelho está sendo pregada. Portanto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, assim diz o salmista. A palavra vai iluminar o seu caminho. Qualquer coisa diferente da palavra vai te levar a um caminho com uma probabilidade de você errar gigantesco. Então volte-se para a verdade da palavra. Ah, mas eu vou na igreja já e eu já estou ouvindo a palavra de várias maneiras. Eu tenho dito para os irmãos que são membros da Filadélfia por vários momentos, questionem, estudem, vão a fundo, me perguntem, porque eu sou falho. Eu sou humano. E eu posso errar. Não que eu deva. Devo fazer o meu serviço a qual eu fui chamado com excelência. Mas quem deve estar atento ao que eu estou falando neste exato momento são aqueles que me ouvem. Portanto, é extremamente importante que você conheça isso que eu estou dizendo. Por isso nós estamos caminhando versículo após versículo, analisando o contexto, vendo o que o texto está dizendo, para que eu não crie nada do meu coração, mas para que eu tire somente aquilo que está acontecendo no texto e com uma aplicação daquilo para o nosso coração e para o nosso contexto nos nossos dias. Esta é a luz. Não são as pessoas, não são os grandes líderes, não são os grandes pastores, é a palavra do Senhor. A obrigação destes líderes, assim como é a minha, é de manejar bem a palavra para conduzir o rebanho de forma que eles estejam sendo fiéis a isso daqui. A palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor revelou a Pedro a missão que ele deveria cumprir. Deus então disse para ele, vá e pregue o Evangelho por todos os lugares, e é isso que ele tem como alvo maior na sua vida, agradar ao Senhor que o chamou e o direcionou, deu um caminho para ele seguir.
Então veja, independente da circunstância que ele vive, Pedro está dizendo, eu vou obedecer ao meu Senhor, eu vou obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Herodes vai me prender? Tudo bem, Deus está permitindo isso, mas e se eu for morrer? Tudo bem, eu morro por causa de Cristo, porque eu faço parte da igreja, e a igreja que serve, ela é uma igreja ativa. E a igreja ativa é aquela que está disposta a perseverar no sofrimento, a perseverar em oração e estar atenta à vontade de Deus. Como é difícil, no tempo da urgência que nós vivemos, parar. Para ficar aqui como estamos, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, para ouvir. Como é fácil nós distrairmos. A sociedade em que nós vivemos, ela tem uma facilidade cada vez maior de distrair, quanto maior é o tempo que alguém está falando à frente dela. Isso é um problema da nossa geração, da geração que quer tudo para agora, que quer tudo para ontem. Não tem tempo para parar, para ouvir algo e ficar atento por muitos e muitos tempos. Então, nós precisamos reaprender a parar para ouvir a principal voz que pode mudar as nossas vidas, que é a voz de Deus. Não é a voz dos homens, é a voz de Deus. E esta voz está nas Escrituras. Para isso, então, eu vou saber a vontade do Senhor e vou poder viver em obediência. Irmãos, Deus honra a igreja que o serve, pois ela está ativa, atenta à sua voz. Mais uma terceira questão que eu quero destacar aqui com os irmãos, como característica, é que ela, por isso, ser ativa e ela estar atenta à voz de Deus, ela vive apegada uns aos outros. Veja então, 3 palavras que iniciam com A para você poder gravar e levar ao longo da sua semana. Deus honra a igreja que o serve porque essa igreja é ativa, porque ela está atenta à voz do Senhor e porque ela vive apegada uns aos outros. Vamos observar então o que é que está acontecendo no texto. Pedro então, ele foi solto pelo anjo naquele momento que o direcionou, fez ele passar por aquele portão, o portão se abre automaticamente, e ele vai então até a casa de Maria, versículo de número 12, diz assim, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Antes de nós chegarmos ao final deste versículo, há uma preocupação de Pedro. Eu faço parte deste corpo. Eu faço parte dessa família. Eu sei que eles estão lá orando por mim. Eu sei que eles fazem parte desta batalha. Então eu devo satisfação a eles de como eu estou, porque eles estão preocupados comigo. Ele ir até a casa de Maria, mãe de João, é uma demonstração do quanto ele estava apegado àqueles irmãos. O quanto ele sabe que é importante viver em unidade. O quanto que Pedro sabe o que é ser corpo de Cristo. É você saber discernir o corpo. Que é você saber então dizer que por meio de Cristo Jesus, todos aqueles que depositam fé nele se tornam um corpo só. Então veja só o que acontece no versículo de número 12. Então veja que a sua preocupação é para que ele possa levar aos irmãos, o que estava acontecendo com ele, qual foi a consequência da sua pregação do evangelho naquele momento, e quando ele chega no local, o que é que ele se depara? Com uma cena emocionante. Se coloca no lugar de Pedro. Você está pregando o evangelho, você acabou de saber que um companheiro seu de pregação, ele foi morto a fio de espada, e você acabou de ser preso, você viveu o extraordinário ao ponto de um anjo te conduzir, liberar você do cárcere, abrir as suas algemas, abrir um portão de ferro, pelo poder sobrenatural de Deus, você vai até aquela igreja para dar satisfação de que você está bem, olha o que Deus fez por mim. Quando você chega lá, você se depara com uma igreja reunida, orando por você. Porque eles se preocupam com você.
porque eles sabem que você estava disposto a pregar o Evangelho e participar dos sofrimentos de Cristo. Isto é vida em unidade. Isto é viver a comunidade de Cristo, o corpo de Cristo. Isto é discernir o corpo, quando Paulo fala aos irmãos da igreja de Corinto, que estão prestes a participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, ele diz que era necessário discernir o corpo para que ninguém participasse da mesa de modo indigno. E por isso ele diz, examine-se a si mesmo. Ele está dizendo, irmãos da igreja de Corinto, vocês entendem o que significa ser corpo de Cristo? Vocês entendem o que significa unidade? Unidade é isso que Pedro está vivendo. É sofrer com aqueles que sofrem, alegrar com aqueles que se alegram. É viver a mutualidade que o Evangelho nos permite. É orar uns pelos outros, constantemente, como estava acontecendo naquele momento, é compartilhar a vida. Como é difícil hoje, ainda mais com a pandemia, que nos dá mais uma desculpa, de você compartilhar a vida com outras pessoas. Já era difícil antes, que existiam pessoas dentro da igreja que não abriam a porta para ninguém, que não iam à casa de ninguém. Agora com a pandemia tem uma desculpa a mais. Não querem viver a comunhão, não querem estar juntos, porque não entendem o que é unidade. Unidade é compartilhar a vida. Seja em momentos de alegria, que é muito bom você ser convidado para ir num churrasco na casa de alguém, porque aquela pessoa está comemorando aniversário, porque há um casamento, porque ela porque ela fez algo de importante, aconteceu alguma coisa importante na vida dela, ela quer compartilhar com você. É uma delícia, quem gosta de churrasco, né? Quem não gosta, muda o cardápio aí. Mas e na tristeza? Na tristeza também. É unidade. E nós todos precisamos aprender então a viver isso, porque olha o que acontece naquele momento, como é que eles reagem. Ele bate na porta então da casa de Maria, e quando a criada vê quem é que estava à porta, o que acontece com ela, no versículo de número 14, que ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão alegre naquele momento, que ao invés de ela abrir a porta e fazer ele entrar, o que ela faz? Ela volta correndo para dentro para contar para a igreja que ele estava ali junto do portão. E que as pessoas dizem, você está louca, ele está preso, ele está sofrendo lá no cárcere por causa da pregação, é o seu anjo, é outra pessoa que está à porta, não é Pedro. E no versículo 16, Pedro continua batendo. Então eles abriram e ficaram surpresos. É uma alegria transbordante no coração dessas pessoas que estão querendo compartilhar a vida com Pedro, porque eles entenderam o que é ser parte da igreja. E no versículo 17, Pedro então chega para eles e começa a pedir para eles, fiquem em silêncio um instante, eu preciso contar para vocês o que é que está acontecendo. Olha o que é que Deus fez através da minha vida. Olha como é que Ele me tirou da prisão. Ele está testemunhando do poder de Cristo na vida dele mesmo. Compartilhar a vida, e eu creio que esse momento é tanto de tristeza pelo cárcere como de alegria pela libertação. Como é que você vive a unidade da igreja? Quanto é que nós compartilhamos a vida uns com os outros? De nós virmos até as pessoas, estarmos abertos para as pessoas virem até nós. Nós precisamos reforçar o significado de unidade, de estar apegado uns aos outros. Seja no discipulado, no acompanhar uns aos outros, nos conselhos, nas orações, nos telefonemas, na mensagem do WhatsApp, estar juntos, estar ligados, estar interligados durante a semana, não somente nesses momentos. O que está acontecendo nos nossos dias é que a imagem da igreja, ela está sendo denegrida e nós estamos deixando isso acontecer.
igreja não é o que as pessoas estão dizendo por aí. Igreja é uma comunidade alegre, viva, que cuida uns dos outros pelo poder do sangue de Cristo, para poder viver a misericórdia, a bondade, a alegria, o amor, o serviço uns aos outros e à comunidade, para a transformação, para o bem da igreja, da família e da comunidade. Não é o que as pessoas estão dizendo por aí, que igreja é um lugar onde existe apenas uma prática religiosa chata de se participar. Não, a igreja ativa é esta igreja que nós vemos em Atos, de pessoas que se amam, de pessoas que se preocupam umas com as outras, que oram umas pelas outras, que estão ativas, atentas à voz de Deus e apegadas umas às outras. Por isso nós podemos dizer que os pilares de uma estrutura, quando eles possuem erros gravíssimos, logo na sua composição, seu projeto ou execução, eles podem causar o desabamento de uma estrutura. Além de corpo, quando Paulo fala na carta aos Coríntios, quando ele está falando da igreja, ele chama também de edifício. Nós somos o edifício de Deus. Nós somos parte desta estrutura na qual o Senhor está agindo neste mundo. Deus é o grande construtor e nós somos os pilares, os materiais, nós somos parte disso. Se não existirem então os pilares que nós estamos colocando aqui hoje como a disposição das pessoas para servir desta forma como a palavra diz, isso não acontece como deveria acontecer, isto desaba. E aí você vê quantas pessoas que estão por aí, decepcionadas com a igreja, não querem frequentar as igrejas, não querem frequentar reuniões de oração, não querem saber de crente, não querem saber de palavra de Deus, porque foi tudo distorcido e nós deixamos distorcer. Porque os materiais somos nós. Os pilares para que essa estrutura esteja firmada, como estamos colocando da disposição, ele surge em nós. Porque só se nós estivermos dispostos a servir, é que as pessoas vão conhecer sobre este verdadeiro amor, misericórdia, compaixão, amizade, evangelho, graça e todas as outras características que a palavra nos ensina. Mas a vida com Cristo não é simples. Ela pode trazer para nós obstáculos, pode trazer para nós sofrimentos. Porém, são obstáculos e sofrimentos que nós enfrentamos com a força do poder de Deus. Que nós enfrentamos com a força do poder de Deus juntos. E não sozinhos. Pedro suportou o cárcere e não desistiu, porque a sua fé estava na grande rocha deste edifício, na pedra angular, que é Cristo Jesus. Pois ele afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para você tornar-se parte disso que nós estamos falando de igreja, e não do que estão dizendo por aí que a igreja é, primeiro é preciso crer. Primeiro é preciso você acreditar em Cristo Jesus, se entregar a Ele, porque foi Ele quem pagou o preço, como nós cantamos aqui. O preço eu sei que foi pago, altíssimo preço, a própria vida dele, Ele a deu para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, falando sobre a possibilidade de todos nós fazermos parte desta grande obra que Ele está realizando nesta cidade. É preciso crer para se tornar parte deste organismo vivo ativo, atento à vontade de Deus e apegado uns aos outros, que compartilham a vida uns com os outros, que sabem que podem contar com os outros quando querem chorar,
como também sabem que podem contar com os outros quando querem se alegrar. Isto é a igreja. E o Senhor desta igreja, Jesus Cristo, Ele sabe o que a igreja tem passado ao longo dos tempos. Ele sabe o que você, que é membro da Igreja Presbiteriana Filadélfia, está passando ao longo dos tempos. Ele sabe o que as pessoas que vieram aqui iniciaram esta obra e então estão aqui ou já partiram, elas fizeram, sendo fiéis e piedosas. Ele sabe. E por isso, conforme nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos no dia de hoje que Deus honra a igreja que o serve. Porque Ele está cuidando. Porque a igreja é dele e não é nossa. Porque Ele é o dono dessa obra maravilhosa que Ele está fazendo através de mim e de você. O crescimento da igreja nunca veio em momento fácil. O livro de Atos é prova disso. Era sempre debaixo de perseguição. Havia perseguição, eles perseveravam, não desistiam, estavam atentos à voz de Deus e de repente 5.000 pessoas chegavam. Era perseguição atrás de perseguição e de repente 3.000 pessoas chegavam. O problema não é o número. O que eu quero que você entenda é que há crescimento quando Deus permite lutas. Quando Ele põe à prova a sua igreja. Porque Deus honra a igreja que o serve. Por isso eu convido você a ser parte da igreja de Cristo Jesus. A se entregar para fazer parte deste organismo vivo que a palavra nos ensina. Esqueça, apague tudo aquilo que já te disseram sobre a igreja. Tudo aquilo que já te falaram que é chato aqui dentro. Porque igreja não é aqui dentro. Igreja não é edifício. Igreja não é denominação. Igreja somos nós, que cremos em Cristo Jesus e somente no nome dEle para nos salvar. Deus permitiu a organização da estrutura desde o Antigo Testamento para nós podermos manter a ordem e não deixar o caos se instalar no meio do seu povo. Por isso nós encontramos denominações hoje. Mas igrejas são as pessoas. Elas fazem diferença nos lugares onde elas estão. Por isso você quer fazer diferença neste mundo? Não existe poder maior que possa agir através de você, senão o poder de Deus pelo Espírito Santo que habita naqueles que têm fé. Por isso eu convido você a se render a Cristo Jesus esta noite, a ser parte da igreja de Cristo Jesus. E a você que já é parte da igreja, seja ativo, persevere. Os obstáculos vieram, persevere. Os obstáculos estão mais intensos, persevere. Porque não existe esforço tão grande que possa sobressair o esforço que Cristo Jesus fez por você e por mim, para nos dar a salvação, que foi a morte dele. Seja ativo, esteja atento à vontade de Deus, e ainda mais, por causa disso, apegue-se uns aos outros, unam-se cada vez mais, compartilhem a vida, vivam juntos, vivam em unidade. Hoje nós vamos participar logo mais da ceia do Senhor, que significa unidade. Que só vão poder participar aqueles que vivem já esta unidade. Por isso não deixe de compartilhar a sua vida com aqueles que têm a mesma fé que você. Eles sabem o que você está passando. Eles sabem em quem você acredita. E por isso você deve se unir a essas pessoas para perseverar todos os dias. Feche os seus olhos. Quero orar com você neste momento para nós pedirmos a Deus que Ele derrame a sua graça sobre as nossas vidas. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós neste momento nós clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia.
Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus. Ó Pai, nós sabemos quantas ideias, quantas doutrinas nós já vimos por aí, que estão totalmente longe da Tua palavra no que diz respeito a ser igreja. Esta noite eu peço ao Senhor, ó Deus, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor permita que todos nós que estamos aqui possamos resetar, apagar tudo aquilo que nós já ouvimos e começar de novo, conforme aquilo que o Senhor falou na Tua palavra a nós esta noite. Eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha converter os corações, venha incomodar os corações daqueles que ainda não Te servem, que colocavam obstáculos para não se entregar ao Senhor, que não seja pela nossa palavra, mas que seja pelo poder do Senhor, transformando esses corações nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, porque somente pela autoridade de Cristo, nós nos tornamos parte da Tua igreja, Senhor. E por isso eu peço que o Senhor abençoe, continue fortalecendo e despertando o Teu povo, para que eles possam ser luz e mostrar às pessoas o que realmente é ser igreja, e que eles possam ser chamados de verdadeiros cristãos, como aconteceu com os Teus discípulos no livro de Atos, na igreja primitiva. Porque pelas ações e pelas palavras, não tinha como eles não serem identificados como servos de Cristo Jesus. E é no nome de Cristo, ó Pai, que nós oramos e neste momento agradecemos por tudo que o Senhor falou aos nossos corações e fará nas nossas vidas a partir deste momento. É no nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor Deus. Como é bom nós podemos ouvir a palavra do Senhor e ela nos encher, nos fortalecer, nos encorajar e principalmente nos desafiar a sermos igreja. Irmãos, eu disse a vocês que, com muita certeza, o Senhor Jesus está olhando para esta igreja. Ele sabe o que está acontecendo nesta igreja. Ele sabe o que aconteceu ao longo de todos os anos na Igreja Presbiteriana Filadélfia, porque nesta noite o Senhor está honrando a sua igreja com novos membros. A conversão a Cristo Jesus só pode acontecer pelo poder sobrenatural do Senhor no coração das pessoas. E a igreja só cresce porque Deus a abençoa e porque Deus honra a sua igreja que está perseverando. E nesta noite é com